Olá, traders, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa iniciativa educacional Aprenda Forex 2.0. A partir dessa aula, nós vamos iniciar uma nova fase da nossa mentoria, do nosso curso, onde vamos agora ter uma pitada a mais de prática. Teremos ainda um pouquinho de teoria, mas eu já vou justificar o porquê esse pouquinho de teoria. Existem alguns termos que, obviamente, nós precisamos saber a parte teórica, o porquê, até para a gente saber como lidar na parte prática. Mas, para mim, na minha visão educacional, a teoria que realmente importa é a teoria das aulas anteriores que nós tivemos, que tratam do psicológico, tratam do emocional, tratam da sua mentalidade em como ver o mercado. A teoria da parte prática, eu já acho ela um pouco menos relevante. Você precisa saber, mas eu acredito que ela é um pouco menos relevante a você saber de fato. O que eu quero saber com isso? O que eu quero que você entenda com isso? As definições que nós encontramos de livros, por exemplo, uma linha de tendência de alta, ela precisa de, no mínimo, 2 pontos, um ponto A, um ponto B de origem, e vocês podem acabar achando em outra linha educacional que precisa de 3 pontos, ou a média, a melhor é a de 21, ou a melhor é de 10, ou a melhor é de 200. Essa parte da teoria eu vou passar para vocês ao meu modo, como eu acredito e como eu utilizo. Logo, o que vocês vão realmente pegar daqui para frente é a prática, tá bom? Bom, seguinte, eu já vou aqui, nessa aula inclusive já teremos um mix de teoria e prática, mas uma teoria superficial e vamos tentar pegar mais na prática. A partir de agora, nosso estudo é prático, tá bom? Já vou aqui para, primeiro, o arquivozinho. Nessa aula em específico, nós vamos falar sobre pips e pontos. Vitor, pips e pontos, que bobagem não é, você precisa entender pips e pontos, inclusive com as próximas aulas que vamos falar sobre margem, alavancagem, lotes, porque são coisas que eu acredito que você precisa ter afiado na ponta da sua língua, tem que estar na sua cabeça para que desenvolvendo trade de alta performance, requer que você tome decisões rápidas, que você tome decisões conscientes. Então, não pode você pegar para você saber a distância de um ponto, para calcular, saber quantos pips são, quantos pontos são. Você não precisa ir para um livro procurar entender isso, tá? Inclusive, vou além, para você saber calcular um lote de um ponto A para um ponto B, você não deveria utilizar uma calculadora para fazer isso. Até poderia, tá? Mas não deveria. Principalmente nos ativos que você mais acompanha. Esse vocês têm que conhecer. E no gerenciamento que você utiliza, geralmente os lotes são muito parecidos para os ativos que você vai utilizar. É mais um reforço de que você precisa saber, de cabeça. Então, começando nessa parte prática, nós vamos falar agora sobre pips e pontos. O que são pips e pontos? Vou começar aqui com algumas definições antes de nós irmos para o MetaTrader falar sobre isso, tá? Eu já vou, para adiantar, obviamente eu já preparei aqui, né? Eu vou copiar e colar porque a gente adianta. Pips e pontos, pessoal, são unidades de medida onde podemos calcular a quantidade de movimentação de um ativo, baseado no preço do ativo, obviamente. Podemos calcular a distância de um ponto A para um ponto B. Então, por isso que o PIP e ponto é importante. Levando ainda em consideração a observaçãozinha que eu falei agora há pouco para vocês, podem existir ferramentas onde você insere os preços e elas dão o valor em pips ou em pontos. Mas é algo que eu acredito que você deve saber fazer sozinho. Por favor, aprenda para você fazer isso sozinho. Existem também aqui, existem alguns formatos de precificação de ativos. E vocês vão entender isso aqui na prática. Eu vou mostrar alguns desses formatos na prática para vocês nessa aula, que é a forma como os dígitos do preço estão dispostos, como as unidades decimais são dispostas. Os pontos, quantos dígitos tem antes do ponto, quantos dígitos tem no preço
após o ponto. Isso interfere, isso muda para você saber quantos pontos tem ou quantos pips são. Inclusive, vamos hoje, pelo menos para quem vai acompanhar a minha metodologia, vamos desmistificar pips e pontos, como é que de fato eu chamo, que eu unifico isso. Você vai ver em seguida. E nessa aula, vamos aprender a calcular os pips e os pontos em alguns desses formatos, além de calcular a distância de um ponto A no gráfico para um ponto B, beleza? Agora já vamos aqui para o MetaTrader. Como eu falei, existem algumas formas de precificação. A principal delas, tá? Que é o modelo do Euro-USD. E dela especificamente eu vou fazer o modelo. As demais nós só vamos falar. Euro-USD. Deixa eu colocar aqui uma corzinha branca. Deixa eu trazer para cá. Ok. Euro-USD. Deixa eu tirar essa grade aqui também. Prontinho. Euro-USD. Na unidade de precificação do Euro-USD, a observação dela, que eu vou escrever aqui também para vocês, é o seguinte. Deixa eu diminuir essa fonte. Vamos lá. Após o ponto, 5 casas decimais. Eu ensinando a vocês esse modelo, os outros vocês vão entender. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Após o ponto, 5 casas decimais. Agora vamos fazer aqui uma disposição de um preço do Euro-USD. Deixa eu olhar quanto é que está o preço do Euro-USD nesse momento. Está 1.08892. Vamos colocar aqui, ó, 1.08892. Bom, pessoal, agora é importante que vocês entendam. Pegar a minha ferramenta aqui de apresentação. Vamos lá. Nós temos o preço, nós temos o ponto, o primeiro dígito, no caso, antes do ponto, nós temos o ponto. Após o ponto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Esse é o modelo de precificação normal. E tem um detalhe também. Independente, pessoal, de ter só um dígito na frente do ponto, se tivesse mais um dígito aqui ou mais outro dígito, não importa. É a mesma coisa. O ponto ou o pip, que você já vai entender como calcular, seria calculado da mesma forma. Nesse caso, o que interessa é a partir do ponto. Quantas casas decimais, quantos dígitos tem a partir do ponto? No modelo padrão, que são 5 dígitos. Por exemplo, Euro-USD são 5 dígitos. GBP-USD, se eu não me engano, salvo engano, também são 5 dígitos. Você calcula o PIB e o ponto da mesma forma. Agora vem a regrinha. Deixa eu copiar aqui. Agora vem a regra. Qual é o PIB e qual é o ponto? O PIB é o quarto dígito, sempre após o ponto. Aí eu vou colocar até aqui o detalhe, ó, após o ponto. Vou mudar a cor também, amarelinho. O PIB é o quarto dígito e o ponto é o quinto dígito. Pronto. Acabou-se. Vamos ver agora ele na prática. Quarto dígito. 1, 2, 3. Quarto dígito. Esse aqui representa o PIB. Vamos fazer até melhor. Eu vou fazer melhor. Vou colocar aqui. Eu vou copiar ele para cá também. Olha só. Para ficar registrado aqui na nossa aula. Objetos, retângulo. Olha só. Deixa eu colocar agora, tirar o preencher. Vou colocar amarelo e vou colocar uma borda mais espessa. Prontinho. Tá aqui, ó. Ainda vou colocar aqui, ó.
pip e ponto. Pip. E vou ensinar como calcular, tá? Aqui, na verdade, pessoal, é o que interessa. Toda essa teoria aqui, sinceramente, para mim, é só para você dizer, eu sei. Você vai usar essa informação na prática. Eu nunca fui questionado aonde é o pip e onde é o ponto. Para mim, o que interessa é eu saber aonde é. É eu saber calcular. Para mim, na verdade, o principal interesse é saber calcular. Mas está aqui a teoria para você saber também. Ponto. Prontinho. Já está exemplificado. Agora vamos mostrar como funciona. Vamos lá. Tem uma outra observação. Essa aqui também... Opa! Essa aqui também é muito relevante. E na verdade é ela que você vai saber diferenciar. Um pip é igual 10 pontos. Acabou! Aqui agora você já sabe calcular tudo, você já sabe converter tudo de um para o outro. Deixa eu aumentar aqui a fonte, porque essa é a informação relevante. Prontinho. Tá aqui, ó. Um pip, pessoal, é igual 10 pontos. Agora veja comigo. Veja comigo. Se eu tenho aqui um 2, eu tenho 2 pontos. Deixa eu botar branquinho. Eu tenho 2 pontos. Se eu pular, somar com mais um dígito, como mais uma casa decimal, eu tenho 92 pontos, tá? Se eu pegar mais uma, eu tenho 892 pontos. Se eu acrescentar mais uma, eu tenho 8.892 pontos. Se eu acrescentar mais uma, eu teria aqui, se eu tivesse um 1 aqui no caso desse zero, eu teria 18.892 pontos. Ficou claro com os pontos? Agora é os pips. Os pips nós começamos a contar a partir da quarta casa decimal, a partir do ponto. Ou seja, essa daqui. Eu tenho aqui 9 pips. Você arredonda, tá? Sempre você arredonda. Aqui você esquece o 2. 9 pips. Agora, eu tenho 89 pips. Se eu colocar aqui mais uma, com essa aqui, eu tenho 889 pips. Deu para entender? Se tivesse um 1 aqui, teria 1889 pips. Perceba mais uma coisinha, pessoal. 9 pips. Percebam que esse preço e esse são iguais, ok? Agora perceba outro detalhe. 9 pips. 9 pips representam quantos pontos? 92 pontos. Não é? 9 pips representam 92 pontos. E se o preço aqui, ó, fosse, vou colocar 3. E aqui também 3. E se o preço aqui fosse 1.08, 832. Aqui nós teríamos daqui para cá 30 pips, 3 pips, perdão, 3 pips. E aqui teríamos 32 pontos. Aqui teríamos 83 pips. E aqui teríamos 832 pontos. E agora, de cabeça, o que você tem que saber? Algumas pessoas gostam de falar pips. Na minha metodologia, nos meus grupos, nas minhas análises, nós vamos sempre falar de pontos. Sempre pegue essa padronização. Tá falando comigo, pessoal? É pontos, tá? É pontos. Ponto final. É muito mais fácil de trabalhar com pontos. Até porque, na próxima aula, vocês vão precisar aprender a calcular como calcular
em lote de um ponto A. Hoje você vai aprender a calcular a distância de um ponto A para um ponto B. Na próxima aula você vai aprender essa mesma distância agora com um lote, quanto ela dá financeiramente para cada lote. Então, para isso, você precisa entender bem isso daqui. Antes da gente ir para os próximos ativos, que vai ser o STJPY e já o USD, o ouro, que tem uma disposição diferente, mas a forma de calcular é a mesma, vamos só calcular a distância agora em pontos e em pips. Eu vou colocar o preço aqui, ó. Eu vou diminuir um pouquinho. Vou colocar 50 e eu vou colocar 732. E aqui eu vou colocar 52. Vamos calcular agora essa distância, pessoal. Daqui para cá, ou seja, subindo, e daqui para cá, o preço caindo. Dá para entender isso, né? Ó, preço subindo e preço caindo. E qual a distância de 1,08,832 para 1,08,752? A diminuição é simples. Como esse aqui de cima é um preço mais caro, é só diminuir esse por esse. Você sabe o valor. Aqui, obviamente, dá pra gente saber de cabeça, né? Perdão. Eu confundi aqui, tá, pessoal? Eu confundi aqui. Deixa eu só colocar aqui o preço, ó. 852. Eu quis colocar 852. Um preço mais caro. Pronto, perdão. Vamos voltar aqui, ó. Esse preço aqui é mais caro do que esse, está acima, o preço subiu. E esse preço aqui está abaixo, o preço saiu desse e caiu para esse. Se esse aqui de cima é mais caro, é uma subtração básica, 1,08,852 menos 1,08,832. Teremos aí quantos? 20 de diferença, que vão ser 20 pontos. 20 pontos. E esses 20 pontos seriam quantos pips? 2 pips. 2 pips. Tá claro? Daqui agora, ó, do 1,08,832, o preço caiu. Chegou a 1,08,732. É só eu diminuir também. Básico. 1,08,832 menos 1,08,732. Ou seja, eu tenho 100 de distância. Ó, aqui é o diferente. Eu tenho 100 de distância. 100 o quê, pessoal? 100 pontos de distância. Em pontos. E em pips? De cabeça você sabe. 10 pips. Só isso. Muito simples, tá? Muito simples. Principalmente nesse formato em que você vai sempre saber a distância calculando do maior menos o menor. Aí eu coloco agora, se eu quero subindo, descendo, o maior menos o menor. E você já sabe quanto é em pontos, enquanto é em pips. E eu sempre vou perguntar para vocês, eu sempre vou falar para vocês em pontos. Somente isso, tá? Ô Vitor, mas eu vou ter que ficar calculando isso de cabeça. Para essa especificamente tem um detalhe. Se você estiver usando o MetaTrader no computador, como eu estou agora, não. A próprio mouse, eu vou mostrar a você, você calcula a distância. Ele já calcula a distância para você automaticamente. Mas e quando você estiver usando o celular? Então você vai precisar saber calcular. Eu, de verdade, calculo isso de cabeça. De cabeça, Vitor, de cabeça. Já acostumei a calcular de cabeça. Então, eu induzo você a estudar, a fazer esse cálculo, a simular, até você começar a aprender. E outra coisa, a melhor dica que eu posso dar para vocês, associação. A gente aprende muito as coisas quando a gente associa a outras coisas. Por exemplo,
É só vocês olharem 108.832, tá? 108.832, que é esse aqui, 108.832. Se você for somar ou subtrair, seja desse ou desse, o mais baixo ou o mais alto, perceba, você já pode cortar. Eu posso cortar o 1, todos eles têm o 1. Eu posso cortar o 0, todos eles têm o 0. Eu posso cortar o 8, todos eles têm o 8. Opa, o que eles estão diferentes são os últimos 3 dígitos. Pronto, é só eu diminuir 852 por 832. E aqui a mesma coisa, só eu diminuir 832 por 732. O que está igual, você elimina, não importa. Para você calcular a distância de cabeça. É só uma dica para você calcular a distância de cabeça. Entendeu? Agora, deixa eu mostrar só uma observação. Vou entrar aqui no EuroSD. Agora, o que é que eu quero? Eu quero calcular a distância entre 2 pontos. Eu vou traçar aqui em cima como um ponto A e vou traçar, que pode ser qualquer ponto dentro, tá, pessoal? É só para dar uma referência. Aqui embaixo, um ponto B. Então, para eu calcular a distância daqui até aqui, o próprio MetaTrader, eu tenho essa ferramenta aqui, olha só. Essa ferramenta que chama Cruz, aqui em cima. Ou Ctrl F com o teclado. Eu já sou acostumado, tá? Eu já vou aqui, ó, Ctrl F. Olha, ela aparece a cruz. Basta eu clicar da onde eu quero medir, clico, seguro e arrasto. Ele já vai me dizendo a distância. Agora perceba, pessoal, que aqui na tela, se vocês pararem para ver, eu travei agora. Se vocês pararem para ver, ele vai dizer algumas informações, tá? A terceira informação que ele está dando é 510 pontos. O próprio MetaTrader já me dá a informação por padrão em pontos, tá? Ó, vou arredondar aqui, ó, 500 pontos. Pronto. Dali de cima para aqui para baixo tem 500 pontos. Então, se eu quero calcular um stop, eu já sei, eu tenho que basear em 500 pontos. Que 500 pontos seriam 50 pips. E eu acredito que não tem uma forma mais fácil de você associar isso, tá? Vitor, se eu não aprender isso, eu não opero. Calma, isso aqui é uma teoria para você aprender a saber a distância de um ponto A e para um ponto B. E eu, sinceramente, acho crucial você saber a distância de um ponto A para um ponto B, porque nós vamos utilizar isso para calcular as nossas operações. A lição que eu já dou agora. Ainda vou mostrar no STJPY, que é um pouco diferente, e no ouro, que também é um pouco diferente. A lição é você saindo dessa aula, massivamente você vai aprender a calcular. Vai começar a ver distância do ponto A para um ponto B. E quer mais uma dica? Começa a fazer esse cálculo, ó, de cabeça. Tenta aprender de cabeça. Não me interessa qual a técnica você vai utilizar para aprender isso de cabeça. A melhor dica que eu posso dar é associar o que está repetido e subtrair somente, ou somar somente, preferencialmente vai ser sempre subtrair os últimos dígitos, que é o que você quer descobrir a distância. Essa é a melhor dica que eu posso te dar. Bom, como padrão, aqui no EuroSD, nós temos o ponto e 5 casas decimais. Agora perceba, pessoal, no STJPY. No STJPY, deixa eu pegar o exemplo desse aqui, ó. Esse aqui tá com a letra número 72, tá? Vamos pegar lá, voltar para o STJPY, inserir objetos, gráficos, texto. No STJPY, percebam que o preço agora está em 157,144. 144. Deixa eu tirar essa grade aqui também. Propriedades. Grade none. Qual é a diferença agora? A diferença agora é que, lembra que a nossa referência é sempre o ponto? E eu falei que não importa, E eu não falei que não importam quantos dígitos tem antes do ponto. O que importa é após o ponto. E no STJPY só temos 3 dígitos após o ponto. E agora? Mas o PIP era o 4º dígito no EuroSD. E o ponto era o 5º dígito. Não tem problema. Nesse formato aqui, onde o ponto
tem 3 dígitos após, aí é que tá. O PIP vai ser o segundo dígito. Esse aqui. E o ponto, você já sabe agora, não é? O terceiro dígito, que vai ser esse aqui. Eu não vou nem anotar para fixar. Já está entendido isso. Até porque não tem como você calcular de outra forma. Tá aqui, ó. Se eu tenho 4 aqui, eu tenho 4 pips. E ponto, 44 pontos. Aqui eu tenho 14 pips. Em pontos, 144 pontos. Tá entendido? E subiu mais ainda, não tem problema. Aí agora, subiu aqui, agora você conta com esse aqui também. Tá? Você engloba agora o ponto. Aqui eu tenho... Peraí, deixa eu limpar, perdão. Aqui eu tenho 741 pips, ou 7.144 pontos. Beleza? Aqui eu tenho 5.714 pips, ou 57.144 pontos. E assim sucessivamente. Já sacou? Olha o ouro agora. O ouro já é diferente. Quer dizer, a mesma forma, só que a quantidade de casas decimais já é diferente. No ouro, nós temos, deixa eu ver aqui o preço agora, 23,93,57. No ouro, nós só temos 2 casas decimais após o ponto. Olha só. 2 casas decimais após o ponto. Então, ficou fácil também. Só sobrou esse aqui para ser o PIP, esse aqui para ser o ponto. Aí aqui, vamos lá, vamos dizer de novo, deixa eu botar outra cor. Eu tenho aqui 5 pips. Somando os dois, 57 pontos. Aqui eu tenho 35 pips. Somando tudo, eu tenho 357 pontos. Aqui eu tenho 935 pips ou 9.357 pontos. E assim sucessivamente. Deu para entender? A forma de calcular, voltando para o STJPY, na distância, é a mesma forma. Eu posso ter aqui, ó. Eu posso ter aqui um preço mais baixo. Tá? No caso eu tenho 157, 144, eu vou colocar 150, para ficar um número maior, 156, 044, para ficar mais aleatório. Opa, 156. Ah, perdão. Não era aqui. Vamos botar de novo. 156, 0,50. Um preço mais baixo. Prontinho. Deixa eu colocar aqui, ó, para ficar uma visualização melhor. E um preço mais alto, eu vou colocar aqui, ó, 158 e 200. Ó, o ideal, para ficar mais fácil, era fazer com a calculadora, tá? Eu não preparei isso aqui antes, estou colocando o número aleatório. Mas perceba que eu vou construir aqui um raciocínio e vou fazer o cálculo de cabeça. Quantos pontos? Para mim, pips, vocês já sabem que não interessa. Para mim, vocês já sabem que o que interessa é pontos, né? Eu vou aqui, pessoal, é desse jeito que eu faço. Bom, então para eu fazer aqui esse cálculo, eu sempre vou saber qual é o número maior, para eu ter já a referência, vou diminuir pelo número menor. E o que é que eu faço aqui? Eu já olho 157, 144, o outro é 158 e 200. Se eu for fazer de cabeça, eu vou primeiro diminuir o 158, vou arredondar, para diminuir pelo 157, 144. Vai sobrar 856, depois eu adiciono os 200. Vai dar 1056. Pronto, eu já fiz isso de cabeça. Ou você pode, para facilitar para você, enquanto você não está acostumado, pega aqui a calculadora,
Aí você pode fazer a conta direto. 158.200, que é o preço mais caro, menos 157.144. Ou seja, 1.056. 1.056 o quê? Pontos. E os 1.056 pontos? Quantos pips seriam? 105 pips. Você sempre aí corta o último dígito. Tá? Você esquece o 6, seriam 105 pips. Para saber a distância desse aqui para o outro também. Ó, já dá para ver aqui, ó, 157.144 menos 156.055. Se fosse do 157.144 para o 156.144, já teriam 1.000 pontos. 1.000 pontos mais 1.000 pontos, deixa eu fazendo de cabeça aqui agora, dá 1.000 pontos e 96. 1.096 pontos, deixa eu ver. Vamos conferir, tirar a prova dos 9. 157.144 menos 156.050. 1.094 pontos. 1.094 pontos, exatamente. É isso aí, 1.094 pontos de distância, tá? Que 1.094 pontos de distância dá quanto? 1.100, dá 109 pips. Que não me interessa pips, só me interessa pontos. Eu sempre vou falar com vocês sobre pontos. E por último, para a gente fechar aqui com chave de ouro, o ouro, que só tem os 2 pontos. É a mesma coisa, não tem erro. Você vai calcular, por exemplo, eu tenho aqui 93.57. Eu vou pegar 357, eu vou pegar 9.357, vou pegar 39.357 e vou diminuir pelo preço que seja mais baixo, ou vou diminuir o preço que está acima, diminuir pelo preço que está abaixo. É a mesma forma de calcular. Essa aula é uma teoriazinha um pouco chatinha, mas super necessária e é uma base para a nossa próxima aula, que a gente vai colocar mais alguns agravantes, alguns elementos, vamos dizer assim, aí você já começa a entender como é que você, quando vai fazer o gerenciamento, quanto é que você sabe quanto vai custar o seu stop. Por isso que isso aqui é crucial. Te recomendo que você estude, te recomendo que você tente fazer alguns cálculos, de alguma forma coloca isso na cabeça e tenta aprender. É uma teoriazinha chata, mas nesse caso aqui super necessária. Deixa o seu like, verifica se você está inscrito no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Considere apoiar o canal abrindo a sua conta na Corretora Equity e até a próxima aula.